para dar glória a Deus, igreja? Pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. O Pai está na casa, irmão. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele venha se manifestar em nosso meio nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos desde o término da festividade, trabalhando em cima do tema, entrando no melhor ciclo da nossa vida. Nós já por 2 sexta-feiras já ministramos, e hoje nós queremos dar continuidade dentro desse propósito, falando sobre, para que se possa entrar em algum lugar, é necessário que haja uma passagem, é necessário que haja uma porta. E quando eu penso nisso, quando eu saio de casa, por exemplo, a gente tem que procurar levar a chave, porque a chave, ela vai dar acesso de você entrar dentro da sua casa. E às vezes se perde chaves. Quando se perde chave, tem um trabalho maior, né? Às vezes vai ter que chamar um especialista, um chaveiro, né? Quando não, se houver alguma janela mal fechada, acaba se entrando. Já aconteceu isso comigo, de eu perder a chave do portão de madrugada. Nós estávamos chegando de missões de madrugada e perdemos a chave. E como entrar? E aí nós tivemos que, não tinha como chamar chaveiro, não tinha como chamar pessoas de madrugada. E aí eu me lembrei que tem um espaçozinho do portão, né? Dessa lateral. E aí eu contei com a habilidade da Letícia, que é o corpo ideal, e aí se deu o seu jeito. Mas o que eu quero fixar hoje, dentro de cada coração aqui presente, e trabalhar em cima desse pensamento, dessa linha de pensamento, é que para você entrar no melhor ciclo da sua vida, vai ser necessário você obter a chave. Toda porta segura, ela possui uma chave. E hoje nós vamos expor, segundo as Escrituras, 3 chaves para que você possa entrar nesse melhor ciclo. Amém, gente? Amém. Eu gostaria da atenção de todos, porque a palavra ela penetra, né, na divisão da alma e do espírito, né? E eu vou usar o texto de Isaías 43, versículo 19. Isaías 43, vai ser o texto base, versículo 19, que vai estar escrito assim: eis que faço novas, uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermos. Feche os olhos. Soberano Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui debaixo da Tua palavra, que ela é fiel e verdadeira, que o nosso coração venha estar sensível para receber a Tua palavra, porque nós queremos, meu Pai, entrar nesse novo ciclo que o Senhor tem se revelado neste lugar, Pai. Então, primeiramente, alcance os nossos corações, tira toda agitação, Pai, toda preocupação, Pai, todo embaraço nas mentes, para que nós possamos ter entendimento, Senhor, da revelação da Tua palavra, Pai. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, como estava vos dizendo, a chave para viver o melhor ciclo da vida
nós iremos precisar discernir, vamos dizer assim, discernir o tempo de Deus. E quando eu penso em discernir o tempo de Deus, me vem uma passagem do Novo Testamento que diz que nós não devemos deixar passar o tempo da visitação de Deus. Quando Deus, em alguns ciclos, da vida humana, Deus decidiu visitar, se manifestar. Então, quem teve o discernimento que era o tempo, que era o momento exato de Deus manifestar, entraram no novo ciclo, viram coisas grandiosas e coisas maravilhosas Deus realizar. Ao longo da história a gente entende isso. Mas também vai ser necessário, amado, obedecer a sua palavra e romper com o passado, para que nós possamos abraçar o novo. E quando eu penso em romper o passado, o versículo de Isaías, capítulo 43, só que o verso de número 18, ele diz: não vos lembreis das coisas passadas. Se tem algo que nos paralisa, se tem algo que nos prende, isso em qualquer área da vida, amado, pode acreditar no que a palavra de Deus está dizendo. É quando nós ficamos presos no passado. É quando nós permitimos que o inimigo, que é expert em acusar, fica ali nos acusando. Não, mas você fez isso, mas você fez aquilo, e sempre traz o passado à tona, que é para poder te paralisar, que é para poder fazer com que você não experimente aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas a palavra do Senhor diz, eu já quero profetizar em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não deixe o teu passado te bloquear, não deixe o teu passado impedir. Então é necessário romper com o passado, é necessário dar um passo. Não, errei mesmo, falhei mesmo, só que agora eu estou decidido a caminhar com Cristo, só que agora eu estou decidido a obedecer a palavra de Deus, eu estou decidido a viver o novo que Deus tem para a minha vida. Eu posso ouvir glória a Deus, igreja? Então preste bastante atenção nessa palavra, mano, porque às vezes as pessoas pensam que pregadores usam chavão, usa palavras de impacto, usa tantas outras coisas, e que na realidade, quando a palavra de Deus ela é pregada, a Bíblia diz que nós temos que ouvir e praticar a palavra de Deus. E quando eu penso nisso, nós temos exemplo do povo de Israel, por exemplo. O povo de Israel, eles não conseguiram discernir que o tempo do deserto já tinha acabado. Olha que coisa interessante. Repita comigo: o tempo do deserto já tinha acabado. Então escuta só, amado, faltou esse discernimento. E o que poderia acontecer, quem sabe, em alguns dias ou 40 dias, aconteceu em 40 anos. Observe-se que Deus não estava querendo fazer o povo ficar andando ali no deserto. Não, Deus não queria isso. Deus queria que ele já possuísse a terra, que ele já passasse para o outro lado, para o novo ciclo. Só que faltou o quê? Faltou discernimento. E às vezes na caminhada, mano, tem pessoas ao nosso lado. Eu creio, Moisés estava decidido, Josué estava decidido, tinha pessoas ao lado de Moisés que estavam decididos, mas também tinha muitas pessoas que não estavam decididas a isso, e que causou um bloqueio, que causou uma paralisação. Por quê? Porque eles não estavam discernindo que o deserto já tinha acabado. E se você ainda não percebeu, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Discerna que o teu deserto já acabou, em nome do Senhor Jesus. E por que será que eles continuaram? Porque eles não obedeceram. Lembra que eu disse no início? Para discernir o tempo,
de Deus, a obediência à palavra de Deus. Então, eles não tiveram essa obediência, eles murmuraram, eles não seguiram as instruções que Moisés estava dando ali, para que eles pudessem chegar na terra prometida. E aí você pega o povo de Israel, que poderia sair do deserto 40 dias, ficaram 40 anos, mas nós pegamos também o exemplo de Jesus, que também entrou no deserto. Olha que coisa interessante, Jesus entrou no deserto, só que Jesus não precisou ficar 40 anos, Jesus discerniu, e falou: peraí, deixa eu discernir aqui, o meu pai, ele foi, a igreja sabe, ele foi impelido pelo Espírito, o povo de Israel, foi Deus que colocou eles no deserto, e Jesus foi impelido pelo Espírito a ir ao deserto. Mas só que a diferença é que Jesus discerniu: peraí, eu estou aqui no deserto, e eu não estou querendo ficar muito tempo não, então o que eu preciso fazer? Aí você vê que todas as 3 tentações que vieram para impedir Jesus de continuar, aliás, de iniciar o ministério dele, de ser batizado por João Batista, de iniciar a caminhada dele, o inimigo tentou fazer o quê? Bloquear ele de todo jeito, com as tentações. Só que Jesus estava muito focado. Sabe o que eu estou querendo dizer para a igreja? Vamos focar. Nós estamos iniciando esse ciclo. Vamos focar naquilo que Deus está falando. Vamos ter esse discernimento que Jesus teve, que não vai demorar muito o profetismo, não vai demorar muito, mas vai começar a ver os sinais de Deus, que Deus está se revelando e se manifestando em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir glória a Deus, amado? O nome de Deus, amado, ele só chega para quem obedece. Pode ter certeza disso. Abraão obedeceu, você sabe disso. E aí chegou algo novo de Deus na vida dele. E é uma coisa muito interessante que eu me lembro, quando um ciclo da minha vida se fechou. Eu tenho procurado meditar muito sobre isso, né? Sobre ciclos da vida. Em 36 anos nós já passamos vários ciclos. E aí eu fiquei pensando, que eu estava me lembrando um ciclo que eu estava num momento muito difícil, endividado demais. Nossa, meu Deus, se fosse só cartão estava bom, mas não era não. Estava virando aquele papo de bola de neve, né? Estava devendo condomínio, estava devendo IPTU, estava devendo crédito. Meu Deus do céu, parece que não é só eu não, hein? Mas eu estava vivendo esse ciclo. Só que o que aconteceu, amado? Eu parei para discernir o que estava acontecendo em aquilo. Nós permanecemos 20 anos aposentados. Desses 20 anos, aproximadamente 10 foram de deserto. Olha quanto tempo eu fiquei no deserto. 10 anos ali no deserto. Procurava daqui, procurava dali, e não fiquei de braço cruzado não. Procurava fazer renda, procurava, mas deserto. E aí veio o discernimento que nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. O povo de Israel também é exemplo disso. Quando a coisa apertava, a gente buscava o Senhor. Chamei minha esposa, falei assim: Rosane, vamos fazer um propósito com Deus. Tem alguma coisa errada, Rosane? Tem alguma coisa errada? Nós estamos entrando num buraco aqui. Nós precisamos sair disso. Então vamos buscar a ajuda daquele que tem resposta. E ali nós fizemos um propósito de jejum, de oração, meditação da palavra de Deus. Foi quando a Rosane teve um sonho. E aí a Rosane teve um sonho que nós estávamos, Deus dando uma direção para ela, como sair daquele deserto. Quantos creem em direção de Deus aqui, irmão? Que Deus Ele direciona. Agora, será que nós estamos dispostos a fazer aquilo que Deus está mandando? E aí, o que foi que, olha só, eu acredito, Felipe, que Deus Ele não vai pedir nada que eu não possa fazer. Eu acredito nisso, porque Ele é o Deus do impossível. Deus não vai pedir o impossível para mim.
Deus sempre vai pedir aquilo que é possível, e o que Ele pediu era possível, só que nós tínhamos que estar disposto. E o que foi que Deus pediu? 7 dias, 7 dias, para nós estarmos louvando a Ele. E sabe qual foi a palavra? 2 Crônica capítulo 20, quando veio contra ele 3 grandes multidão. E o que é que Deus falou? Nessa peleja não terei que pelejar, apenas me louve. Deus mandou a gente louvar, e foi o que eu e minha esposa fizemos, literalmente. Pegamos, acordava o dia, colocava no YouTube, louvava ao Senhor, limpando a casa, louvando ao Senhor, almoçando, ouvindo os louvores ao Senhor, dormindo, eu dormia com os louvores ao Senhor. Louvamos os seus 7 dias, irmão, 7 dias, 7 dias. Não demorou muito, pastor Gilão. Eu só não lembro, se a Rosane me lembrar, ela me avisa aí, mas não demorou mais de 40 dias, já que nós estamos falando de tempo aqui. Não demorou mais de 40 dias. Uma pessoa nos ligou, chegou para mim e falou assim: tudo bem, pastor Davi? Aí você tem que falar que nem a sunamita, né? Vai tudo bem. E eu disse: tudo bem. Aí perguntou novamente: mas está tudo bem mesmo? Eu falei: em Deus está tudo bem. É porque Deus falou comigo, e Deus revelou algo para essa pessoa. Sabe o que essa pessoa fez? Fez isso aqui, ó: Davi, eu estou fazendo porque Deus mandou. Soma quanto você está devendo. Eu falei: rapaz, não fala isso não. E nós somamos, e a pessoa foi e pagou a nossa dívida. Por que isso acontece, irmão? Nós estamos falando que o novo de Deus só chega para quem obedece, para quem segue as instruções, para quem tem discernimento, para quem para. Acredito que chegou a hora de parar. Peraí, Senhor, mas o que está acontecendo? Move o céu ao meu favor. Age, Senhor, age em minha vida, se revela. Porque no propósito que nós estávamos fazendo, eu estava disposto a me rasgar. Senhor, se eu cometi alguma falha, algum pecado, Senhor, me mostra para que eu possa consertar. Então tem que haver, irmão, esse posicionamento. E eu tenho certeza que o que Deus está requerendo de cada um de nós é um posicionamento. Porque quando eu me posicionei, irmão, esse ciclo que eu estava falando foi passando. Saí dessa situação que eu falei para vocês, só que a minha renda não estava compatível ainda. É isso aqui, filho? A minha renda não estava compatível para o padrão de vida que eu estava levando. E aí foi que começou a vir alguns direcionamentos de Deus. Deus se revelou em sonhos. No mínimo que eu estou lembrando aqui foi 3 sonhos. Inclusive eu tive um, a minha esposa também teve outro. E aí eu tive que chegar e acreditar. A Rosane uma vez se acordou, chegou e falou assim: sonhei com você. Eu falei: foi bom? Ela: foi. Eu sonhei com você voltando ao trabalho. Você estava voltando ao governo federal. Eu falei: Rosane, mas eu estou aposentado. Mas eu sonhei. E aí eu não me posicionei. Olha como é que é as coisas. Eu ouvi o sonho, eu não me posicionei. Passou 1 ano, 2 anos, e aí eu sonhei. E quando eu sonhei, eu falei: meu Deus, a Rosane sonhou. Por que eu estou sonhando? Mas como que eu vou voltar, Senhor? E ficou nisso. Foi necessária uma intervenção de Deus. Eu estava com a causa no governo, e a minha advogada me ligou
E ela chegou e falou assim: olha, senhor Davi, terceira instância, o senhor perdeu a causa. E eu falei: sério? Você perdeu a causa. Eu falei: meu Deus do céu. Fiquei abatido, né? Passou-se um tempo. Me ligaram para o meu irmão Wellington. Eu não sei como é que conseguiram isso. Ligaram para o meu irmão Wellington, que meu irmão não tem vínculo nenhum, mora em Santos. Ligaram para ele. E o meu irmão chegou e falou: Davi, ó, essa pessoa com esse número aqui me ligou aqui, ó, para você estar em contato. Eu falei: como assim, Wellington? Falou que é para você estar em contato. Aí beleza. Aí eu liguei. Quando eu liguei, era uma agência de advogados falando de uma causa. Eu falei: pô, mas eu não contratei. Aí eu já pensei que era golpe, porque o mais que tem hoje é golpe, né? Já pensei que era golpe. Eu falei: meu Deus, estão querendo me dar golpe, hein? Aí eu cheguei para o Paulinho. Eu falei: Paulinho, vamos lá. Era lá na Avenida Paulista. Eu falei: Paulinho, vamos lá, vamos ver o que é isso aí. Aí fui. Quando eu cheguei lá, realmente eles estavam com todos os meus dados, tudo, tal. Aí ele chegou e falou assim: ó, você tem direito e tal. O governo, eles estão restituindo. Só para vocês não terem ideia, era 250 mil na época. Meu Deus do céu. E ali eu cheguei para ele e falei: não, eu tenho interesse sim, só que tem um problema. Eu tenho uma ação com a advogada e ela perdeu. Ele falou assim: como assim? Mas aquilo consta. Aí eu peguei o número do processo que a advogada tinha me passado e passei para eles. Aí eles chegaram, abriram lá, entraram no sistema e falou assim: pá, se ela não tivesse dado entrada nesse processo aqui, você tinha o direito, em menos de 40 dias, 2 meses, você ia receber. Eu falei: mas como assim? Então por que ela perdeu sem... Aí eles entraram lá e falaram assim: ó, é antiético, mas conversa com ela. Ela perdeu o prazo. Eu perdi uma ação porque o advogado perdeu o prazo. E gente, eu fiquei muito mal. Outro dia eu liguei para ela e eu falei: doutora, eu fui no advogado. Aí ela foi, aconteceu, pediu perdão, perdeu isso. Foi perdão, 250 mil, não cai. E foi. Nessa conversa toda, olha como é que Deus age. Nessa conversa toda, ela falou: olha, Davi, sinceramente eu tenho que admitir o meu erro, mas tem uma alternativa. Eu falei: que alternativa? Você pode voltar a trabalhar. Eu falei: como assim? Aí ela foi, me instruiu, passou para mim todos os passos. O que eu fiz? Na segunda-feira fui na superintendência onde hoje eu estou, na superintendência da Fundação Nacional de Saúde. Cheguei lá com a lei que ela me passou, com tudo que ela me passou, e ali abrimos um processo para retornar ao trabalho. Me encaminharam para a junta médica me deu alta, enfim, coisas que até hoje eu trabalho no administrativo do governo federal, então eu tenho acesso até hoje se discute isso. Davi, teve gente que já tem 10 anos que pediram e não conseguiram. Em menos de um ano Deus me colocou de volta. Por quê? Porque eu discerni, eu busquei, e quando eu recebi as instruções, eu segui. Você está entendendo o que nós estamos querendo falar aqui? Deus tem dado instruções para essa igreja. Deus tem orientado cada um de nós como é que nós vamos viver o melhor ciclo da nossa vida. E para isso, só depende de cada um de nós. Só depende de você. Então preste atenção no que Deus está falando. Veja o que Ele está requerendo de você. E ouse acreditar, ouse chegar para você: Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. E aí você vai ser o próximo a dar um grande testemunho em nome do Senhor Jesus. Bem, eu falo isso porque eu não tenho dúvida que Deus está preparando algo novo.
para cada um de nós. Para cada um de nós. E muitos não conseguem viver o melhor ciclo, e eu tenho que ser muito sincero e verdadeiro com a igreja, por causa de algumas coisinhas. Por exemplo, já falei, fica preso no passado, se prende no passado. Ah, mas antigamente era assim, mas antigamente era assado, mas antigamente. Não se prenda ao passado. Viva o hoje, viva aquilo que Deus está proporcionando. Outros ignoram a direção do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está dando direcionamento, é quem está contramão. Não vai chegar, não tem como. Ignora as instruções, não se posicionam para obedecer, né, à vontade de Deus. Uma pessoa, amado, que começa a querer ir contrário aonde o vento está soprando, não vai chegar, não tem como chegar. Quando eu surfava, que faz muitos anos, né, para que você possa pegar a onda ideal, pegar a onda certa, você tem que, quando você perceber que aquela é a onda, você, irmão, se esforça. Você diz, não vou perder essa não, e se esforça, começa a dar abraçado e você entra na onda. Então não perca esse momento que Deus está nos proporcionando em nome do Senhor Jesus. Você gostaria mesmo de entrar no melhor ciclo da sua vida? Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Foi só a introdução. Então agora eu vou liberar 3 chaves para entrar nesse melhor ciclo da vida. Primeiro, fácil, nós já falamos, discernir o tempo de Deus. Discirna, tenha esse discernimento. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo determinado para todo o propósito debaixo. É o que a Bíblia diz. Tem um tempo determinado, e Deus está determinando esse tempo. Deus trabalha em estações espirituais. Pode ter certeza disso. E para viver esse melhor ciclo, nós precisamos reconhecer que o que Ele está fazendo hoje. Hoje Ele está nos direcionando. Hoje Ele está se revelando para nossas vidas. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. O Espírito Santo, Ele vai sempre nos dar o discernimento para entender o tempo presente, e não perder a oportunidade divina. Fale para a pessoa ao seu lado, não perca a oportunidade. Naquele ciclo que eu estava vivendo, que eu falei para vocês, tem algumas coisas assim que é muito interessante compartilhar. Por exemplo, de você fazer perguntas. Eu me lembro de uma que eu fiz para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda? O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso que eu estou passando, Senhor? Perguntas, e Deus vai responder. Peça sensibilidade espiritual. Peça, Senhor, eu quero estar sensível, Senhor, para ouvir a tua voz. Primeira chave, discernir o tempo de Deus. Segunda chave, romper com o passado e abandonar os velhos ciclos. O que diz 2 Coríntios? Conhecido, 2 Coríntios 5:20. Se alguém está onde? Nova criatura. As coisas velhas, olha só, olha o que a Bíblia diz. As coisas velhas se passaram e tudo se faz o quê? Eu profetizo tudo novo, em nome do Senhor Jesus. Nós não podemos entrar em um novo tempo vivendo preso ao velho, porque o passado vai só te condenar. O passado que eu estou falando pode ser pecados, erros que ainda não foram deixados, sabe? Aquele, como é que fala? Pecadinho de estimação, tá? Isso pode ser o teu passado. Coisas que você comete, coisas que já era para estar liberto, feridas emocionais, mágoas. Sabe quando nós guardamos mágoas, ressentimento? Eu tenho para mim que um líder ele tem que sempre estar revestido, irmão, sempre. Porque se o coração do líder não tiver revestido, protegido,
pode ter certeza que ele vai guardar mágoas, ele vai guardar ressentimento, porque é linha de frente, linha de frente, irmão, linha de frente vai ouvir coisas que você não gostaria de ouvir, vai passar por situações que você não gostaria de passar. É por isso que nós sempre falamos do revestimento, né? Vamos nos revestir das armaduras de Deus. Eu me lembro uma situação, eu estou aqui só compartilhando algumas coisas que tem que romper do passado, para você abrir o teu entendimento, tá? Eu me lembro que eu estava voltando da igreja e eu tinha um costume, né, de ficar segurando na saia da minha mãe. Mãe, eu estou cansado. E pedia para minha mãe me colocar no colo para levar para casa, porque eu queria ir no colo dela. E aí uma vez eu estava voltando da igreja e minha mãe chegou assim bem baixinho. Eu estava lá, mãe, me põe no colo, mãe, põe no colo. Devia ter uns 9 anos de idade. E ela se abaixou assim, gente. Ela se abaixou assim e falou assim: Davi, tem 2 ladrões ali, Davi, querendo vir roubar, gente. Quando ela falou isso, ó, eu deixei minha mãe para casa, eu saí correndo. Rapidinho, irmão, rapidinho, o cansaço, o sono foi embora. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que fica com medo, e o medo paralisa, o medo impede você de avançar. Quantas pessoas ainda não avançaram em algumas áreas da vida por causa que o medo te paralisou? Eu sempre fui radical, né? Então eu pratiquei muitos esportes radicais. E sempre para superar alguma coisa, para não deixar o medo me dominar, eu fiz muita loucura, que é claro que hoje eu não faço mais, né? Mas fiz. Vou compartilhar só 2 delas para vocês entenderem. Quando eu ia para a praia, às vezes de bicicleta, aí tinha a ponte, né? Tem a ponte. E ali eu parei assim junto com a molecada, aí parei assim, olhava assim, gelou, irmão, gelou. Sabe quando dá aquele gelo? Nossa, cara, tô com medo disso aqui, rapaz, vamos descer logo de bicicleta. Aí a molecada chegou e falou: tu tá com medo, Davi? Desafiou. Tu tá com medo, Davi? Logo você, não sei o que, babá. Para me romper o medo, eu pulei. E aí não tive mais medo. Eu sei que eu não consigo ninguém fazer isso, eu estou só falando que o medo paralisa. E se eu não fizesse aquilo, até hoje eu estaria com medo daquilo. Depois eu fui um pouco mais radical, que aí então eu não aconselho ninguém, de jeito nenhum. Nós temos um morto aqui, o Tefé, né? O Tefé tem aqueles... O Tefé, ele tem aqueles guindastes que levanta os contêineres para pôr dentro do navio. Lá tem, vocês têm, né? Tem os guindastes que levantam o contêiner. E aí, logo quando começou a chegar os 3 guindastes ali, são pontes volantes, o nome é esse, são pontes volantes. Eu fiz parte daquele projeto. Eu fui contratado ali como eletricista, meio eletricista, força e controle. Então todo o fechamento de painel ali, teve a minha mãozinha ali, para poder usar depois a tecnologia para subir os elevadores lá. E eu me lembro que nós tínhamos terminado a primeira ponte volante, e é alta aquilo ali, gente, é alta. Tinha parado a primeira ponte volante, e aí foi o dia que recebemos o salário. Antigamente o salário era elevado, não? Recebemos o salário e eles deram uma bonificação porque nós terminamos antes. Então estava todo mundo cobrando. E aí veio o encarregado, uma almoxarifada ali, o pessoal, mais os oficiais também. Falei assim: ó, quem quer ganhar uma grana extra aí? É só pular lá de cima. Gente, olha, é alta aquilo ali, é alta. E tiraram a foto, eu tenho essa foto, vou postar no grupo essa foto. E ali eu cheguei e falei: põe na mesa aí, vai. Irmão, era o salário dobrado, colocaram. Eu subi e pulei lá de cima. Fiquei com a dor na cabeça, né? Mas pulei. Por quê? Porque eu sei que o medo paralisa. Eu tive uma motivação para quê?
Mas eu sei que o medo paralisa, o medo impede. Eu estava atendendo Ei, rapaz, esse microfone aqui, só o sangue de Jesus, né, gente? Eu estava atendendo uma paciente que me procurou por causa que ela estava com medo de dirigir. Fez todos os exames, tudo, tal. Passou, mas não conseguia dirigir. Entrava dentro do carro paralisado. E não tinha como. Inclusive foi até em psicólogo. E aí indicaram para mim. E aí eu cheguei, falei assim: vamos fazer algumas sessões aí. Sessão de terapia, tá, irmão? Vamos fazer alguma sessão aí e tal. E aí o que aconteceu? Em 7 sessões, chegou uma hora que nós fizemos com que ela trouxesse o inconsciente, que algo tinha acontecido na vida dela, de um acidente que tinha sofrido com o pai, família junto, e ali paralisou ela. O medo dela dirigir era o medo de que sofresse um acidente. Quando foi identificado aquilo, nós só trabalhamos em cima daquilo. E ela voltou a dirigir. Ficou mais de 15 anos, irmão, sem desfrutar, sem poder dirigir, por causa de um trauma, de uma situação que aconteceu. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quem sabe você já era para ter realizado ou alcançado algo, e alguma coisa está te paralisando, e alguma coisa está impedindo você de romper. Nós não estamos aqui como psicanalistas, nós estamos aqui como profeta de Deus, para dizer que você vai romper em nome de Jesus. Esse medo, ele vai cair por terra na autoridade do nome do Senhor Jesus. Posso ouvir glória a Deus, irmão? O povo de Israel teve que deixar o Egito para viver a terra prometida. A promessa já estava pronta, mas tinha algo que estava impedindo eles de avançar. E sabe uma das coisas que estava impedindo eles de avançar? Quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe? O coração deles estava aonde? Eles já estavam a caminho da terra prometida. O mar já tinha se abrido, o milagre já tinha acontecido, o sobrenatural já tinha acontecido. Eles já estavam a caminho, só que o coração deles ainda estava no Egito. E por o coração dele estar no Egito, cada situação que surgia, eles lembravam da onde? Do Egito. Mas no Egito era assim. Mas lá nós comia isso, lá nós comia aquilo. Mas era escravo. Deus está falando o que aqui nessa noite, amado? Nós temos que abandonar o passado. Para de ficar pensando no Egito. O Egito representa o mundo. Para de ficar se prendendo com isso. O que será que está no seu coração impedindo você de romper? O que será que está impedindo você de chegar e falar assim: não, hoje eu vou me colocar diante de Deus, e eu sei que Deus vai me levar para esse novo tempo, para esse novo ciclo da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Profetiza para quem está do seu lado: você vai romper em nome de Jesus. Apóstolo, o que pode me impedir? Falta de perdão. Falta de perdão. Alguém te machucou, alguém caluniou, alguém te traiu, sei lá, libere o perdão, senão vai impedir você de romper. Peça mesmo: Senhor, eu perdoo. Não é a oração do Pai Nosso? Perdoa, mano. Quebra hábitos que não agradam a Deus. Quantas coisas, irmão, nós fazemos que nós sabemos que aquilo não está agradando a Deus, mas continuamos. Então nessa noite eu estou falando assim: se você quebrar esse hábito aí, algo novo vai acontecer. E a questão de decisão.
Perdoar não é sentimento. Perdoar não é, se eu sentir eu perdoo. Não, irmão. Eu já passei por essa experiência dolorosa na minha vida. Tive que perdoar uma mulher que me traiu, porque é decisão. É decisão. E tive também que perdoar quem matou meu irmão. Mas eu sei de uma coisa, irmão, quando eu perdoei, irmão, é algo libertador, irmão. É algo libertador. Posso ouvir glória a Deus, irmão? Decida não olhar para trás. Decida, sai daqui hoje decidido. Não, Deus falou como é que eu tenho que fazer para romper. Eu vou seguir as instruções de Deus em nome do Senhor Jesus. Obedeça essa direção que Deus está te dando, porque a chave principal para entrar nesse ciclo que nós estamos falando não é outro a não ser obediência. Obediência, a chave principal. E eu gosto muito, né? Se torna até cansativo, né? De falar de obediência, mas é que Deus abre portas para quem se submete. Para quem se submete. Abraão estava lá na casa do pai dele lá. Quando Deus falou: sai da tua casa, vai, sai da tua parentela, sai desse meio aí, vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu vou fazer uma promessa na tua vida e vou engrandecer teu nome. Tu vai ser uma bênção. Abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te abençoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão ficou olhando assim: o que? É isso que tu vai fazer por mim? O que é que eu tenho que fazer? Sair. O que é que ele fez? Saiu. Ou em outras palavras, obedeceu. E quando ele obedeceu, ele se tornou pai de uma grande multidão. É o que Deus está falando ao meu coração. Eu estou aqui liberando muita fé e propriedade na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu poderia dar tantos exemplos bíblicos. O mar se abriu quando Moisés obedeceu. Estava lá. Ou você acha que se o exército de Faraó se encontrasse com eles ali, na beira do mar, eles iam levar eles de volta para ser escravo? Eles iam matar eles. Eles iam matar eles. Então, quando Deus manifestou o poder, que deu ordem para Moisés: Moisés, para de clamar, fale para eles marchar. Eles fizeram isso, gente. Jericó foi a mesma coisa. Quando Josué chegou, vamos agora, já demos 7 voltas, agora é o seguinte, vamos fazer barulho, vamos tocar as trombetas e tal. E as muralhas caíram. Por que as muralhas caíram? Obedeceu, irmão. Estenda as mãos, quero profetizar. Pedro viveu o sobrenatural quando ele obedeceu a palavra de Deus. Quando Jesus chegou e falou: desce, ele desceu, e Pedro andou sobre as águas. Quando ele foi frustrado a noite toda sem pegar um peixe, quando Jesus falou para ele: volta-te ao mar, lança a direita do barco e o peixe vai chegar. Quando ele obedeceu, ele viveu o extraordinário de Deus. Eu estou profetizando que você vai viver o extraordinário de Deus. Deus vai manifestar o poder dele sobre a tua vida. E quem dá o glória a Deus mais alto vai ser o primeiro a ver isso. Aplaude e glorifica o nome do Senhor esta noite. Quando nós ousarmos tomar posse dessa chave aí, a porta ele já está mostrando. Haverá restituição. Olha, tem gente acreditando. Haverá provisão. Haverá colheita abundante. As portas vão se abrir. Haverá uma paz dentro do teu interior para você suportar todas as adversidades em nome do Senhor Jesus. Amém? Se coloque em pé. Deus tem um novo ciclo preparado para você. Feche teus olhos. O novo exige decisão. Você vai ter que decidir. O novo exige posicionamento. O novo que Deus tem exige disposição. É tempo de você discernir, romper e obedecer. A chave está aí na tua mão. Você vai girar a fechadura, você
Você vai entrar no que Deus já preparou para você? Fale com Jesus agora. O que você vai deixar hoje para trás? Entrega o teu passado ao Senhor. Nenhuma condenação vai chegar sobre a tua vida. Deus está preparando um tempo de restituição. Se você quer, levanta a tua voz e declare: Senhor, quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar, quero ser como não deixe o pecado te paralisar. Não deixe os erros que você tem cometido te paralisar. Hoje é dia de você se colocar diante de Deus. Eu me arrependo, Jesus. Peça sensibilidade espiritual para Deus. Declare: Senhor, eu quero romper com esse passado. Eu quero abandonar esses velhos ciclos. Tudo que sou, só para servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar. Nós sabemos que existe um mundo físico e existe um mundo espiritual. O que nós liberamos aqui veio de Deus para as nossas vidas. Mas existem coisas que são bloqueadas no mundo espiritual. Guerras travadas, que sem a presença de Deus na nossa vida, nós não vamos conseguir. E quando eu estava aqui louvando essa canção, falei: Senhor, Tu está sondando os nossos corações. Não permita discussão, não permita que nenhum orgulho, nenhuma vaidade
nenhuma soberba, nenhuma arrogância venha impedir a gente viver esse novo, irmão. E o coração do homem é enganoso, o nosso coração é enganoso. Desde quando nós completamos, viramos 35 por 36, eu tenho feito propósito na madrugada com Deus. Senhor, eu entendi o que Deus está falando. Senhor, se tem uma coisa, tem que ser primeiro na minha vida. Aqui nós temos pregadores, missionários, professores. Quantas vezes, irmão, a gente estuda ou prepara uma palavra e a gente pensa naquilo que vai causar na vida da outra pessoa. Nossa, essa palavra aqui, ó, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso. O que Deus está me ensinando, não, filho. Primeiro eu quero fazer na tua vida. Glória a Deus. Primeiro eu quero transformar o teu coração. Porque quando nós assim pensamos, e o que faz o oposto? O orgulho. Não, eu vou pregar. Não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aí Deus, não, filho, não. Sonda-me, Deus, porque tu me conheces, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. São essas orações, são essas palavras que eu tenho colocado diante de Deus. Tenho orado pelas igrejas, tenho orado pela tua família, tenho orado para que o povo de Deus chegue com força, e eu sei que isso vai acontecer. Porque é o discernir do tempo, é o tempo. Se você for ver a história da Ebenezer, nós já passamos por tudo que tinha que passar. Então nós só temos que passar agora esse novo, em nome de Jesus. Nós vamos hoje a sua mão, porque ele diz a palavra: adestra as minhas mãos para a peleja. Você vai receber poder de Deus hoje. Glória a Deus. Habilidades. Deus vai dar, esse momento Ele já vai dar habilidades para você saber lidar com essas situações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vem aqui, pastor Beto, me ajudar. Pode poderoso. Eu já estou quase. Eu estou quase andando. Aleluia. Vem, pastor, ajuda ele hoje. Pode soltar o novo aí. Deus, em nome de Jesus. Adestra as mãos do filho, Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Poder de Deus. Solta o novo aí, filho. Em nome de Jesus. Pode orar isso. Deus, em nome de Jesus. Toda acusação na mente dele, todas as palavras de maldição da tua vida,
te obedecer, Ele vai abençoar. Nada puedo esconder que no soy nada sin ti. Confía en el Señor. Todo sabes de mí. Amigas, el corazón. Todo lo puedes ver. Dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. En mi vida nada se puede ocultar. Sé eso es mi vida que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada está en mí. Aleluya, te llena de tu paz. Tu és maravilhoso, Deus. Tus ojos revelan que no nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh, fiel Señor, porque todo Amém. lo sabes de mí. Deixa Ele soltar o teu coração. Cuando miras el corazón, Põe a mão no teu coração. todo puedes ver. Esquadrinha, Jesus. Dentro de mí, Esquadrinha, Jesus. Tudo que está dentro, Senhor. lleva mi vida a una sola verdad. Esse novo de Deus que nós queremos. En mi vida O novo da tua presença. nada puedo ocultar. A tua presença penetrando em nossos corações, Senhor. Transformando as nossas vidas e mudando a nossa história. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda bem forte. Valeu a pena, igreja? Valeu a pena? Obrigado, meu Deus e meu Pai, por esse momento esplêndido, maravilhoso, de direcionamentos, de orientações, de instruções. Estamos saindo daqui certos e convictos, Pai, que nós tomamos posse dessas chaves e nós vamos virar essa maçaneta para entrar, Senhor. Entrar no novo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que cada palavra que for liberada, elas venham se cumprir em nossas vidas para louvor e glória do teu santo nome, Pai. Que este venha ser o melhor final de semana de 2025, em saúde, paz e prosperidade. E assim como o Senhor nos trouxe, também nos leva de volta para os nossos lares. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce comunhão do Espírito Santo com todos digam amém. Cumprimento o vencedor que está ao seu lado, dê a paz do Senhor para ele. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pegar as coisas ali, pega ali o celular para o olho, só desligar, pode fazer. Vamos ver o
senhorzinho. Deus abençoe. Viu? Amém, Maria. Firme e forte, Maria. Deus. Amém. É milagre, Maria. É, Senhor maravilhoso. Glória a Deus, Brisa. E as pilhas que tá abrindo o bico, filho? Era. As que estavam carregadas estavam lá em cima. Vamos comprar aquele lá, Aline. Pô.